Bom dia a todos. Mais uma vez, mesmo que virtualmente, estamos na nossa escola Jesus Cristo para as nossas reflexões hoje sobre a ressurreição de Jesus. E para iniciarmos nossa reunião, eu vou ler uma página de Emmanuel, comentando Mateus 28, 29. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, agarraram os pés dele e o reverenciaram. Em saudação. Esbatera-se no horizonte a treva noturna. Ao clarão do amanhecer, as mulheres de Jerusalém dirigem-se ao sepulcro do eterno amigo para a exaltação da saudade. Inquietas, porém, encontram no vazio. Guardas atônitos comunicam-lhes que a vida triunfara da morte. E quando as irmãs fiéis se voltam em regozijo para anunciar aos companheiros a grande nova, eis que Jesus lhes surge redivivo ao encontro, exclamando feliz: eu vos saúdo. Não é um fantasma que regressa, não é um morto entre panos do túmulo. Não traz qualquer sinal de tristeza, não espalha terror e luto. O Mestre irradia jubiloso amor e clama: salve! No limiar deste livro, formado com a palavra viva dos amigos desencarnados, recordamos o benfeitor celeste em sua gloriosa ressurreição e desejamos sejam essas páginas uma saudação dos vivos da espiritualidade que bradam para os vivos da escola humana. Irmãos, aproveitai o tempo que vos é concedido na Terra para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. Vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou e elevou-se renasce plena de alegria na vida eterna, qual esplendoroso sol fulgurando além da noite. Depois de curto estágio na terra, estareis conosco na triunfante imortalidade. Ajudai-vos uns aos outros, educai-vos, aprendendo e servindo, e buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia, roguemos a Deus nos abençoe. Essa página está no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo do mesmo nome, em saudação. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nossa presença em tua casa hoje, no dia que marca a grande notícia que o seu amor nos revelou naquele tempo. A morte, enfim, fora destruída pela verdade da vida eterna, fulgurando como um sol da manhã que espanta a noite escura de nossas lutas terrenas. Nessa hora, Senhor, viemos te pedir a bênção
a bênção da paz, a bênção da harmonia, a bênção da fraternidade e, sobretudo, da solidariedade, de que todos carecemos nesse momento de dor. Abençoa-nos, pois, Jesus querido, os esforços para estarmos aqui, mesmo que virtualmente, mas estarmos na sua casa, porque é aqui que nos sentimos. Fica conosco, te agradecemos, Senhor, nessa data, a recuperação de tantos amigos nossos, e te rogamos por aqueles que fisicamente não se recuperaram, que eles avancem nesse sol radioso da vida eterna e que nos abençoe nas reflexões do dia de hoje. Que assim seja. Então, esse é um momento glorioso da nossa vida de espíritos aqui na Terra. O momento em que Jesus prova tudo aquilo que ele havia ensinado, quando disse assim: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E Jesus falava do templo do corpo. Muito respeito Jesus nos ensinou pelo nosso corpo, que a quem ele considerou um templo, porque é justamente no templo que nós louvamos a Deus, que nós agradecemos a Deus, e o nosso corpo deve exalar louvores e gratidão a Deus pela bênção de termos vindo à Terra, pela bênção do aprendizado que construímos aqui na Terra através do corpo que nos carrega e que recebe também todas as consequências das nossas dores emocionais e espirituais e até mesmo das físicas. Então, esse corpo é a nossa bênção de regeneração, é a oportunidade que nós temos de nos regenerarmos diante das leis que infringimos no passado. Diz o texto agora de Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu. Então, até quase 3 horas da tarde, 15 horas, houve treva em toda a terra. Justo na hora que o momento em que o sol mais aquece e mais brilha no céu, houve uma treva em toda a terra. Esse fato parece simbolizar a natureza cósmica da tragédia perpetrada pelos homens de então. Era uma tragédia sem qualificação, sem limite. E naquela hora expulsávamos da terra a luz do mundo. Saía da terra, naquela hora, a grande luz para os nossos espíritos, a luz que veio para nos direcionar à casa do Pai, saía da terra pela maldade, pela ambição dos homens. Muito simbólico esse fato. A Terra não pode caminhar longe do seu idealizador, longe de Cristo, porque ela cai imediatamente nas trevas morais, nas trevas afetivas, nas trevas, sobretudo, espirituais. E nós somos espíritos. O corpo é uma eventual necessidade que nosso espírito traz.
Bem dissera Jesus: quem me segue não andará em trevas. Mas o homem se recusou a segui-lo. Estamos, então, descobrindo que um minuto sem Cristo pode nos arrojar a trevas de séculos ou milênios. E foi isso que nos aconteceu. Quantas guerras, quanta atrocidade o mundo perpetrou, os homens perpetraram contra outros homens, mais fracos, no sentido de armamentos e homens, né? O Império Romano perpetrou atrocidades sem fim, grande, muito grande a dor que os homens sofreram das atrocidades e da ambição uns dos outros. E nestes séculos que se seguiram à morte de Jesus, entramos, então, nessas trevas interiores que moldaram a treva exterior no nosso planeta. Parece que a crueldade ensombrou o coração dos homens e enodoou o antes tão lindo cenário da Palestina, onde Jesus andara. A tristeza é assim. A tristeza, ela é nevoenta, ela é feita de nuvens escuras. Mais adiante dela, nós devemos, quando a gente caminha nas trevas, devemos sempre buscar uma borda mais clara no céu para não cairmos no desânimo, na tristeza, para vermos com um pouco de mais clareza a situação que nos desagrada momentaneamente e conseguir retirar dela algumas necessárias lições para os nossos espíritos. É essa a reflexão que trazemos hoje para nosso dia. Nessa hora que muitos corações, como os nossos também, se deixam ensombrar em muitos momentos, nessa hora em que uns recusam-se a buscar essa nesga clara no céu, de modo a enxergar o comando divino sobre tudo e sobre todos nessa hora difícil, é uma hora de dor para nós. De dor, sobretudo, pelas mortes que a pandemia vai, vidas que a pandemia vai ceifando, e dos amigos que não mais estão conosco. Ah, que saudade do nosso querido Ronaldo. Então, nessa hora difícil para nós, é a hora da gente buscar uma nesga clara no céu e fixarmos o nosso olhar com vontade para ela e, assim, entender um pouco da luz de Cristo nessa nesga de céu que se nos abre, esplêndida nessa hora de dor. A oração tem sido um meio de clarear um pouco a vida para os nossos espíritos. Foi em meio dessa escuridão que Jesus fez a sua oração de entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Até o último instante, ele nos educa, ensinando a todos nós o que fazer ante a escuridão em que nos jogam as situações ou as criaturas aqui na Terra.
nada mais havia a fazer senão a sua entrega ao Pai, que o enviou a essa terra sombria, escurecida, e ele faz em voz alta para que todos aprendessem o único caminho capaz de criar uma nesga clara no céu, a oração. E ele faz a oração de Salmo 31, 5, reafirmando mais uma vez a certeza da imortalidade para nós. A fé é assim como a chave que delicadamente abre para nós as portas da esperança. Morre Jesus, mas nem e nunca o seria sem orar antes ao Pai para a ele se entregar depois da missão cumprida. Após a morte de Cristo, José de Arimateia, com permissão superior, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele recolhe o corpo, envolve-o em lençóis de linho, providenciando-lhe a dignidade de uma sepultura. Todos sabiam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso, os fariseus, ouvindo essas conversas entre os apóstolos, pediu a Pilatos uma segurança reforçada para o túmulo. E foi bem guardado o túmulo para que os discípulos não fossem lá, roubassem o corpo e depois viesse a dizer que Jesus ressuscitou. Então, toda a guerra, nesse caso aí, era contra essa verdade suprema da ressurreição. Então, o sepulcro fora bem guardado. Mas ao fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, porque para eles o primeiro dia da semana começava sempre às 18 horas, depois que o sol se punha. E aí começava um dia novo. Então foi depois do outro dia começar entardecendo, o sol já se deitando, que Maria Madalena e a outra Maria, Maria mãe de Tiago, foram ambas ao sepulcro. E nesse primeiro dia, elas vão ao sepulcro para prestar a Cristo as últimas homenagens. Diz assim o texto de Lucas. Já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Eram algumas técnicas de conservação do corpo que vinha dos egípcios, que conservavam os corpos dos seus mortos, fazendo aquelas múmias que nós conhecemos. E elas tentavam levar essas especiarias, essas ervas e perfumes para perfumar o corpo de Jesus, porque era já de tradição, já era de hábito cuidar dos mortos com esse carinho, com essa delicadeza. Era a última homenagem a um corpo que serviu de instrumento a um espírito que veio à Terra aprender. Então, elas dariam a Jesus a dignidade que seu corpo merecia. Era uma forma de respeito ao corpo
que nos permitiu agir, servir, intervir na vida material, melhorar a Terra. Quantos cientistas trouxeram ao mundo tantas descobertas nobres e úteis nos dias de hoje? E elas embalsamavam, né? Tentavam embalsamar o corpo de Jesus. E por isso levantaram muito cedinho de madrugada para ir ao sepulcro. E lá, não, elas foram de madrugada ao sepulcro, né? Embora o dia seguinte começasse às 18 horas. E lá elas encontraram, guardando o sepulcro, 2 anjos como guardas, que lhes disseram, logo deu a elas a notícia de que Jesus não estava ali. Então, é bonito ver isso. Aquele que tanto sofreu na terra, que foi tão humilhado, escarnecido, ludibriado por Judas com um beijo falso, agora seu corpo era guardado por 2 anjos. Eu já fui a muitos enterros de gente muito humilde, muito simples, mas de espíritos nobres, de almas puras, trabalhadoras, que criaram seus muitos filhos com respeito, com alegria de viver junto deles, espíritos iluminados. E eu vi a alegria com que eles são recebidos. A festa do outro lado da vida, quando volta da terra um homem justo, um homem que cumpriu os seus deveres, que cumpriu a meta que havia traçado para aquela vida. Nossa, quantos enterros eu fui de pessoas simples, humildes. Eu me lembro de um sapateiro que eu fui ao enterro, ele tinha 9 ou 10 filhos, e, meu Deus, que homem honesto, que homem digno. E a gente registra também, além dos que se humilham serão exaltados, que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, registramos também a beleza dessas mulheres, o sacrifício que elas fizeram, sendo recompensado naquela hora pela visão dos anjos. Meu Deus, quem não quer dialogar com um anjo? E elas dialogaram com os anjos, poucos dialogavam com eles. No Evangelho, nós nos lembramos de Zacarias, de José, de Maria, e agora de Madalena. Então, apesar de tantos seguidores, mas do cotidiano de Jesus, quem experimentou o diálogo com os anjos foi Madalena, aquela que era considerada uma mulher de vida irregular, aquela que os discípulos também tinham sua reserva com ela, né? Mas essas mulheres que ficaram ao pé da cruz até o fim, que não fugiram, que não se deixaram intimidar, estavam lá para servir a Jesus mesmo, depois que ele abandonou seu corpo, através do qual ele fez tantas curas, ele serviu a tantos, ele amparou a tantas criaturas. E a gente pode parar para refletir um pouco. Os que desejam servir a Jesus devem iniciar sua tarefa bem cedo, como elas iniciaram. Deve fazer, desde a sua juventude, a caminhada para o rumo, para a estrada onde Jesus passa. Não temer os
crucificadores de ocasião, os poderosos do momento, aqueles que fazem muito alarido em torno de seus passos, mas não conseguem dar um passo atrás dos passos de Jesus. A gente deve ter pressa de ir ter com Jesus. Interessante, no seu nascimento, nós encontramos os pastores que tiveram pressa e foram correndo à estrebaria para verem Jesus. E na sua morte, nós encontramos as mulheres. No seu nascimento foram os homens, foram saudados. E na sua morte foram as mulheres que foram servi-lo, tratar do seu corpo. E elas não encontram o corpo do mestre, que seria objeto dos seus trabalhos. Perplexas avistam os anjos e mais perplexas ficam quando elas já atemorizadas, porque naquela época ver um anjo significava uma morte próxima. Então, toda gente que via um anjo tem sempre um temor, a palavra temor sempre acompanha. Então, elas ficando atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: ai, que pergunta boa para os nossos dias. Olha a pergunta que os anjos lhes fizeram. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Lucas 24, 5. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Essa reflexão é muito boa para agora. Buscamos nossos mortos, mas, na verdade, eles estão vivos agora. Um dia, uma pessoa amiga, jovem ainda, vindo de uma viagem, sofre um acidente muito sério aqui na BR-101, já próximo a Campos, e um amigo dessa pessoa foi conhecer um grupo espírita lá no Espírito Santo. Estava trabalhando na área e vai conhecer esse grupo. E o médium da casa recebe uma mensagem desse seu amigo que morrera, e nessa mensagem ele pede insistentemente para que a mãe e nem os amigos se referissem a ele como morto, porque aquilo doía muito. Toda vez que falava que ele estava morto, ele voltava àquela imagem do acidente, para que eles falassem dele com alegria, porque ele estava vivo e estava muito feliz por estar vivo. E toda vez que falava, quando ele morreu no dia tal, ele começava a se sentir como que excluído do grupo familiar e do grupo de amigos. Daí a gente entender a razão dessa pergunta do anjo a Jesus, que ainda hoje não entendemos. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus veio e ressuscitou para que nós compreendêssemos que a vida é eterna, que a vida na Terra é uma ligeira passagem para um teste. Então, enfim, Jesus cumpriu o que prometeram, e após
a escuridão da sua morte, vem a luz maior da vida, da calmaria, da alegria, das saudações de felicidade, quando ele encontra os seus amigos. Vimos no texto que Emmanuel comenta que ele aparece e faz a saudação. E essa saudação é uma saudação de alegria. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. A ressurreição de Jesus nos diz isso que Emmanuel registrou. Vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Essa é a convocação que Emmanuel nos faz. Assim será sempre após a nossa morte. Nós estamos num momento de mortes coletivas, muitas mortes todos os dias, mais de 100 pessoas já morreram aqui só na nossa Campos dos Goitacazes. E se até a morte, da morte, todos nós ressurgiremos um dia, como não iremos também nos refazer dessa hora de aflição e de medo? A esperança é virtude para momentos de agonia. A esperança é virtude para as horas de trevas. É aquele buscar uma nesga no céu de claridade. Jesus vem rever seus amigos, fortalecendo os laços de amizade. Aparece primeiro as mulheres, que, com sua delicadeza normal, foram ao túmulo para prestar-lhes homenagens. Para Mateus, eram duas. Eram três, não. Para Mateus eram duas, para Lucas foram as três: Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana de Cusa, né? E Jesus conversa com Madalena, num encontro assim emoldurado de ternura, e naquela hora, não é, que ele encontra Madalena, é a hora que ele dá a notícia da ressurreição, de que a morte é impotente para destruir os laços do espírito que aqui formamos. Então, nós vamos abordar ligeiramente 3 reencontros após a ressurreição. O primeiro grande encontro eu chamo de encontro da terna gratidão e o encontro do envio da grande mensagem, que foi o encontro com as mulheres. A gratidão é sempre uma prece silenciosa. Quando nós pensamos naquelas pessoas a quem nós amamos ou que nos serviram um dia, de alguma maneira, nós estamos enviando de nós mesmos, de nosso coração, de nossa emoção, nós estamos enviando uma prece. Então, toda gratidão é uma prece. Aquelas pessoas que passaram pela nossa vida em algum momento e deixaram uma sombra de si mesma no nosso coração, por um favor, por uma compreensão de nossos motivos, por uma piedade de nossos erros. Essas pessoas que nos contemplaram em algum momento, elas são, para nós, pessoas que ficam. Elas não se vão nunca de nós. Elas ficam
na nossa vida. Eu hoje entendo a insistência da minha mãe em deixar muito fixado em cada um de nós, 8 filhos, a gratidão, a sermos gratas. Eu conto sempre que até uma maçã que a gente fosse comer, ou uma manga, e que alguém nos tivesse dado, ela perguntava: quem te deu isso? Aí a gente dizia: foi Dona Fulana, mãe. Aí ela dizia: então, antes de morder a fruta, você faz um bom pensamento para ela. Pensa uma coisa boa. Imagina que ela esteja feliz. E assim a gente parava, pensava, e assim eu aprendi a gratidão como uma prece que a gente evoca de nosso coração para o coração daquelas criaturas. Então, o primeiro encontro foi esse encontro das mulheres que levavam a Jesus a sua gratidão. Foi um encontro muito especial, porque naquela época a mulher era só um instrumento de procriação e de trabalho. E Jesus dedica a elas a sua aparição e a notícia de que a vida prossegue. Uma época de tanta tristeza em que nós vivemos hoje, de um retrocesso na consideração à mulher, numa época de feminicídio, numa época terrível, em que se desvalorizam as mulheres, em que a gente vê uma deputada ser aviltada por um colega na frente de todo o país, é de se ressaltar muito essa ressurreição de Jesus, tendo contemplado primeiro a delicadeza, a suavidade das mulheres. Eu me lembro de Rubinho, toda vez que eu falo da mulher, eu me lembro de Rubinho, que nessa época recente, já de preconceitos tão cruéis contra as mulheres, Rubinho exaltava a mulher intensamente nas suas palestras. Nosso companheiro, presidente da nossa escola, Jesus Cristo, que se foi. Então, elas são portadoras da grande notícia: a morte morreu, não existia mais morte. Por isso, Paulo, mais na frente, pergunta: morte, ó morte, onde está a sua vitória? Morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Foi embora. A partir da ressurreição de Jesus, para os cristãos não há mais a morte. E Jesus ainda manda um recado, uma mensagem. Madalena é a grande mensageira. Jesus disse: ide dizer a meus irmãos que se vão a Galiléia e lá me verão. Aí vai aparecer aos discípulos. Mateus 28, 10. Os discípulos foram encontrar Jesus na Galiléia. E aí nós vamos encontrar um segundo encontro. O primeiro encontro de ternura e gratidão. O segundo encontro é um encontro de trabalho com os 11 discípulos, porque Judas já havia desencarnado. Então, Jesus mal se refez das grandes dores, daquela treva do mundo, e logo reinicia a sua tarefa, não perde tempo, como as mulheres também não perderam tempo, como os pastores também não perderam tempo, e logo reinicia a tarefa de revelar aos homens o reino de Deus. Insistia na pregação do reino de Deus, que é a força maior que nós temos aqui para o prosseguimento da nossa vida aqui e além da nossa passagem para a vida espiritual. E ele convoca seus discípulos, fala-lhes da sua autoridade, primeiro,
a autoridade que ele dispõe sobre o céu e sobre a terra, censura-lhes a dureza de coração, porque muitos não acreditaram em Madalena, né? Nem na ressurreição de Jesus, descreram da mensageira, e depois Jesus dá a sua ordem. Qual foi a ordem? Ide e pregai. Fazei discípulo por toda parte, a começar por Jerusalém. Curar as doenças do corpo e da mente, ou seja, expelir os demônios, as influências espirituais nefandas, tristes, que dificultam nossa ação na vida, e anuncia-lhes a tarefa mediúnica naquela hora. Foi Jesus quem anunciou. Falarão novas línguas. Referia-se ao dia de Pentecostes, que chegou logo, e, de fato, isso tudo aconteceu. E, a partir daí, os discípulos não mais pararam de trabalhar. Outros discípulos vieram, foram substituindo aqueles, e assim, sucessivamente, saíram a pregar com palavras e, sobretudo, com exemplos. Exemplo, segundo Emmanuel, é a maior forma, e para nós a mais difícil, de caridade que nós praticamos aqui na Terra. Porque, para exemplificar, nós temos que dominar nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Isso não tem sido fácil para muitos de nós. E até os nossos dias, há os que saem a pregar em nome e por amor de Jesus. Embora as ressalvas de criaturas que mais se propagam do que ao próprio Cristo. Seus discípulos reencarnam na Terra, dizia Chico que a cada século, não passa um século sem que venha um deles ao mundo para continuar a obra dele, fazendo a evangelização da Terra. Vamos, então, ao terceiro encontro. Um encontro de convocação ao testemunho. É um encontro que ele tem com dois discípulos desistentes. Nesse encontro é que nós vamos nos deter mais. É o encontro na estrada de Emaús. Dois dos discípulos, um que é Cleófas, o outro não se sabe o nome, né? Nem precisamos saber. Segundo o evangelista Lucas, no mesmo domingo em que ele aparece para Madalena e para os discípulos, ele também vai buscar só doisinhos, gente. Mas Jesus vai lá buscar esses dois que, medrosos daquele aparato romano e também decepcionados porque Jesus não reagira, se deixara imolar como cordeiro, né? E eles vão embora. Acharam que Jesus estava derrotado. Seguem de volta para sua aldeia, Emaús, que distava cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Iam tristes pelo caminho, estavam envoltos na névoa da tristeza, da saudade e do horror das injustiças e das crueldades que assistiram. Eles fugiam do cenário da dor, tentando esquecer aquilo tudo, como nós, né? Muitas vezes queremos fugir do cenário da dor, mas não adianta, para onde a gente vai, a gente carrega dor. Eu me lembro quando minha filha desencarnou e minha irmã me levou para o Recife, mas não adiantava sair, ver os mais belos
cenários do Brasil, nas praias mais lindas que o Brasil tem, mas a dor não me deixava. Então, aconteceu com esse discípulo. Mas Jesus surge no caminho como um caminheiro comum, ouve aquela conversa e pergunta: o que é que vos preocupa? E de que ides, tratando à medida que caminhais? A gente deixa essa pergunta para todos nós. O que nos preocupa hoje? Né? O máximo que pode nos acontecer é um pouco de sofrimento e a morte, mas a morte já aprendemos aqui que não existe. Então, era o cair da tarde, esse encontro, hora de reflexões sobre o dia, e a gente está aqui para refletir. Uma hora também triste, né? O entardecer. O sol é uma alegria na vida da gente. O que é que nos preocupa? Qual o móvel maior de nossas conversações enquanto andamos aqui na Terra? Será que perdemos tempo ainda falando de outras pessoas? Será que nós caminhamos com medo da caminhada? Nós caminhamos ainda com muita agonia, com muita dor por nós mesmos e pelos nossos? Ou será que caminhamos conversando também sobre as dores dos outros e as ações que podemos providenciar para reduzir a dor de alguém ou de algum grupo? Então, no relato desse momento, diz que quando, antes da crucificação, Jesus orava com os discípulos no horto, e na hora da agonia, diz o texto, e entrando em agonia, orava mais intensamente. Então, nessa hora de agonia, não é hora de ficar comentando as coisas tristes que andam por aí. É hora da gente se concentrar nas nesgas de sol que existe na noite sombria, na tarde sombria, no entardecer sombrio. Então, observar se nossas conversas são úteis, se a gente usa o dom da palavra, que custamos tanto a desenvolver, para conversação útil, para orar mais intensamente, para falarmos melhor com Deus e com o nosso grupo de amigos, né? Então, não deixar que a tristeza assuma totalmente o nosso espírito, para evitar desânimo, melancolia, tristeza, depressão, que nos levam a atos desvairados em horas de agonia. Jesus caminha ao lado deles e diz o texto do evangelista: seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecerem. Será que nossos olhos espirituais, nessa hora, estão realmente fitando Jesus? Será que estamos reconhecendo a ação de Jesus na Terra, nessa hora de aparente desvario, de tristeza, de dor? Será que nós estamos nos ligando às almas que nos secundam os passos aqui na Terra, ou nós nos afastamos até dessas almas generosas? É porque o desespero nos cega, nos põe em trevas, e aí nós não conseguimos sentir a presença mental dos bons junto de nós, e aí caímos no desânimo, né? Não investimos os nossos dons espirituais na figura límpida, gloriosa, luminosa de Jesus Cristo. Nosso capital emocional de esperança falha. Enquanto que Jesus mantém
tem uma esperança imensa a ponto de sair do túmulo para buscar 2 de seus apóstolos. A isso nós chamamos de esperança nos homens, esperança na libertação do nosso povo. E todos, a esperança que eles mantinham, que os 2 discípulos mantinham, era a esperança na vitória da terra, que Jesus fosse reunir os judeus, que Jesus fosse comandar, né, o Messias. Para eles, o Messias teria essa função. E porque Jesus traz uma revelação espiritual, eles estavam assim, desanimados, perdendo a esperança e voltando para casa. Emmanuel diz que o desânimo é veneno que corrói a vida. O desânimo, diz ele também, é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso próprio respeito. É fruto envenenado da ilusão que nós alimentamos a respeito de nós mesmos. Então, precisamos abrir os olhos para reconhecer Jesus caminhando ao nosso lado nessa hora. E eles dizem claramente, ora, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que essas coisas sucederam, quer dizer, ainda esperaram 3 dias, naturalmente para conferir o que Jesus havia dito sobre a ressurreição. E quantas vezes nós também, né, nos decepcionamos com coisas que a gente acalentou, muito grande, muito bonita, muito boa para nós, e de repente são só sonhos. Sonho é sonho, vida é vida. Então, só reconhecem que ele é Jesus quando convidam para pousar na casa deles, que já era noite, a estrada, o sol já descera, a estrada estava escura, e Jesus entra. E lhes diz, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem a forma de partir o pão. Nossos hábitos cotidianos, nossos gestuais, são sempre reconhecidos pelos nossos amigos de todo dia, né? Então, Jesus dá uma repreensão. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Somos nós, nécios, tardos de coração. Assim fomos e assim temos sido nécios nessa hora. Esse encontro nos sugere grandes lições, porque a primeira lição é a lição da partilha. Nós somos reconhecidos pelos nossos gestos cotidianos. Quais são esses gestos? São gestos de ansiedade, né? São gestos de medo, de fuga? Ou nós podemos cultivar em nós um olhar sereno, uma fala serena, uma complacência, uma indulgência, um perdão, para exemplificar a todos aqueles que nos observam, como esses haviam observado Jesus no cotidiano do partir do pão. Nós temos 1000 olhos nos observando. Jesus fora reconhecido pelo partir do pão, ou seja, a divisão. Ele que se dividiu tanto. E nós precisamos dividir conhecimento, como Jesus dividiu os seus conhecimentos no alto do monte para toda a multidão, não foi só para o grupo familiar. Dividiu pães e peixes para alimentar a multidão faminta.
dividiu sua energia para curar, de repente, a mulher hemorroíça, a mulher que sangrava, e que tocou nas borlas da túnica de Jesus, e Jesus diz: sinto que de mim sai uma virtude. E ele dividiu a sua força, virtus, em latim, força, ele dividiu a sua força com aquela mulher e dividiu mais do que tudo o seu amor com toda a humanidade. E dizendo aos discípulos na última ceia: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida pelos seus amigos. Então, ali naquela casa, ele dividiu também a sua coragem. Foi mostrar aos discípulos, conferir com eles a coragem que ele teve no Calvário, a coragem inversa, a coragem que nós humanos esperamos. Nós humanos, ainda brutais, é a coragem da valentia. Mas Jesus nos ensinou a coragem da complacência, da indulgência. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, essa coragem para amar, servir e perdoar é a grande coragem que a gente pode demonstrar nesses dias que vivemos. Então, na mesma hora, olha que lição bonita, eles apreenderam a lição. Eles não aprenderam só, eles apreenderam, eles guardaram aquela lição e, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. E eles foram estar com Jesus novamente, com os 11. Então, Jesus apareceu às mulheres primeiro, apareceu a esses dois, e em terceiro lugar foi que ele apareceu aos 11. Então, muitas vezes nós abandonamos nossa tarefa numa casa religiosa ou na nossa vida profissional por qualquer incômodo. Alguém nos perturba, alguém que a gente não gosta, e a gente logo se sente magoado, ofendido. Nós somos um poço de melindre. Melindre é filho do orgulho, a gente sabe. Mas sempre nós precisamos fazer esse caminho de volta para a nossa casa, porque foi o que Jesus nos ensinou quando foi buscar esses dois para Jerusalém. Jerusalém representa aí o mundo, representa o lugar do movimento, o lugar do trabalho. E é para aí que nós temos que voltar, é aí que nós devemos estar. Tempos difíceis, os tempos de hoje, tempo de muito trabalho em favor de muitos. Precisamos, nessa hora, fazer ressuscitar os nossos corações. Os nossos corações acanhados, os nossos corações medrosos, os nossos corações em agonia, e levá-los conosco de volta a Jerusalém, ao lugar do movimento, do trabalho e, sobretudo, o lugar do sacrifício, o lugar da humilhação, na certeza de que Jesus estava certo. Os que se humilham serão exaltados. Então, temos que preparar o nosso coração para dividir não só o nosso pão de cada dia, o pãozinho e o peixinho, que a gente tem que fazer multiplicar, mas dividir também as nossas energias, com os que estão tristes, com os caídos, com aqueles que desanimaram no meio do caminho e voltaram para a sua toca, para a sua aldeia, e foram se esconder.
É tempo de ressuscitar também em nós gestos de compreensão e de afeto. É tempo de fazer ressuscitar em nós a compreensão, o carinho com as pessoas que falham conosco. É tempo de banir de nós os preconceitos, os julgamentos precipitados. É momento de ressurgir de nossas crenças vazias. E essa pandemia muito tem nos ajudado a entender, pelo menos, de quanta coisa não precisávamos para estarmos felizes, para vivermos bem. É tempo de fazer ressuscitar dentro de nós esse amor que Jesus nos ensinou. É tempo de fazer ressurgir a verdade e deixar que se vá a ilusão, a tristeza nevoenta de nosso passado, de egoísmo, de ambição, de ingratidão. É hoje o momento da nossa ressurreição. E é hoje que nós estamos aprendendo a deixar tudo o que não nos serve, como Jesus, naquele poema A Cruz de Cristo, que nós cantamos em nossa escola. Que saudade do coral de Dona Alcídia Pérez, regendo o coral da escola e cantando esses versos. Para viver entre nós numa cama emprestada, ele humilde nasceu. E em jumento emprestado ele andou pela estrada, da montanha à cidade, e a cidade desceu. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Numa barca emprestada, e a vagar de mansinho ele pôs-se a ensinar. O pardal tem sua casa, a andorinha o seu ninho, para ter seu descanso. Ele nem teve um lar. Mas a cruz dolorosa, a coroa espinhosa, eram suas, bem suas, de ninguém foi tomar. A caminho da tumba, em salão emprestado, um jantar celebrou. Foi morto, envolvido em lençol emprestado, e em sepulcro emprestado, afinal, repousou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Mas o berço entregou o jumentinho, o pão multiplicou, devolveu casa e barco e os tecidos de linho, ressurgindo vazio, o sepulcro deixou. Mas as vestes de luz e as marcas da cruz, essas eram bem suas, e consigo as levou. Vamos orar. Senhor Jesus, recordar-te a missão, a vida, a luta por nós e todos os sacrifícios. É nosso dever de sempre. E nessa ocasião, Senhor, que celebramos a Páscoa que nos remete à libertação, nós te pedimos, Senhor, venha até nós, arranque de nós as algemas terríveis do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência que ainda carregamos
atando as nossas mãos ao trabalho da suprema caridade do sublime amor. Meu Jesus, meu Senhor, nosso Senhor, esteja conosco nessa hora de tanto sofrimento para a humanidade. Visite os leitos de dor em todos os hospitais do planeta. Visite as criaturas que amargam as lágrimas da saudade. Visite as mães sem seus filhos e visite os filhos que enterram suas mães nesse momento. E venha até nós, Senhor, e que aprendamos as lições desta hora contigo, por teu amor, pelo amor do teu amor por nós e pelo amor de Deus Pai e da Mãe Santíssima. Nós te suplicamos, liberta-nos, Jesus, dessas algemas e faze que a luz brilhe em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.